Queridos, agora que sabemos sobre potencial de oxidação e de redução, te proponho dois problemas super cabeça. O primeiro, sobre a escolha correta dos potenciais que estão sendo oferecidos, e o segundo problema, sobre um fato corriqueiro, de você encostar por acaso o garfo naquela obturação do seu dente, provocando uma pilha. Então vamos lá. A primeira é a questão da UERJ. Ela diz o seguinte: em geral, soluções aquosas ácidas de sais de cátions ferroso são azul esverdeadas quando recém-preparadas. Se expostas ao ar atmosférico, tornam-se amareladas. As soluções do cátion cobalto 2, em condições semelhantes às do cátion ferroso, não sofrem alterações da sua cor rósea original. Estas mudanças de coloração em metais de transição devem-se, dentre outros fatores, a mudança de seus estados de oxidação. E, no caso do íon ferroso, a alteração é provocada pela ação do oxigênio do ar atmosférico. São fornecidas abaixo as semi-reações de redução, com os respectivos potenciais padrão. Então, temos o potencial de redução do oxigênio, sim, porque esse oxigênio aqui é um oxigênio molecular. Oxigênio molécula é um oxigênio O, aonde a carga eletrônica é zero. Ao passar para água, olha o que o oxigênio está fazendo. Está fazendo uma redução. Então, efetivamente, esse fenômeno é uma redução. E a redução do oxigênio é poderosa. É mais 1,23 volts. Enquanto que o ferro 3 é o ferro da ferrugem. O ferro 3, ele se reduz com uma vontade pífia. Por isso que o ferro não está afim de sair da ferrugem. O ferro enferrujado vai continuar ferrujado, vai continuar ferrugem, porque a capacidade dele de recuperar um elétron e ficar ferroso, não ferrugem, é mínima. Então o ferro, ele tem mais vontade de ir para lá. Se o ferro 2 for para ferro 3, aí esse número vai ficar positivo. Percebeu? Percebeu que a própria indicação do potencial já nos dá o que pensar. O ferro 3 da ferrugem não está afim de ficar ferroso, mas o ferroso está afim de ficar ferrugem. Então o caminho é enferrujar, a tal ponto que as soluções aquosas de íon ferroso são azuis. Em contato com o ar, o que acontece em contato com o ar? Ficam amarelas. Então nós vamos concluir que enquanto o ferro 2, ele é azul esverdeado. E quando fica ferro 3, aquela solução fica, como diz o texto, amarelado. Pronto, aí já temos o que conversar. Uma vez que eu tenho a escolha do potencial maior, que é de reduzir do oxigênio, e o potencial maior, que é de oxidar do ferro, eu já começo a minha brincadeira. E qual é a minha brincadeira? A brincadeira é que oxidação acontece no ânodo. Mas aqui não é pilha, Totti. Aqui não é pilha. É verdade, mas eu estou te preparando. Sempre que haja oxidação, vai ser sempre aquele local chamado ânodo. Por quê? Porque é para onde vão os ânions. Veremos ainda na outra aula. Bom, a oxidação vai ser de quem? A oxidação vai ser do ferro 2 para ferro 3.
Então, eu vou pegar essa equação de ferro 2 para ferro 3, perdendo o elétron. Escrevi a equação que me foi dada direitinho de novo. Porém, agora, o menos 0,77 ficou mais 0,77. Porque, deixando bem claro, os potenciais de oxidar e os potenciais de reduzir são todos iguais em módulo. Para ferro, ferro que seja ferro, sempre vai ser 0,77 nesta operação de 2 para 3. Negativo na reduzida e positivo na oxidada. Eu peguei o ferro se oxidando, que é o que acontece naquela solução. A solução não passa de azul para amarelada. Se passa de azul para amarelada, está passando de ferroso para férrico. Bom, quem é que vai pegar o elétron desse ferro? Agradecido será o oxigênio. Aquele oxigênio malandrão, aquele oxigênio que está junto com 2H+, que aliás é meia quantidade, é meia molécula. Uma molécula é feita de 2 átomos, meia molécula é o caso de um átomo só. Como não existe átomo só, a gente matematicamente pega meia molécula. Muito bem, só que tem um ruído aqui, ó. Para o oxigênio entrar na brincadeira, vai precisar de 2 elétrons. Aí o ferro vai ter que se virar de dar o outro elétron para ele. Muito bem, estou escrevendo de novo. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter água. E aquele número vai continuar 1,23 volts. Por quê? Porque esta operação é a operação de redução. É a operação original. Se é a operação original, eu simplesmente uso o sinal que me foi dado. Portanto, estou escrevendo a redução, que se fosse pilha, seria no cátodo. Treinando você, consoante, consoante, vogal com vogal. Nesta questão, não tem nada de ânodo, não tem nada de cátodo, é treinamento. Bom, como estava dizendo, temos um ruído. A quantidade 2 de elétrons. Vou precisar, para isso, multiplicar por 2 a primeira. Eu vou multiplicar por 2 a primeira, bem grande. Estou multiplicando por 2, está vendo? Multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2 e não multipliquei por 2. Esse 0,77 é inviolável. Ferro que seja ferro, será 0,77. Para 1 mol de ferro, para 30 mol de ferro, é 0,77. Multipliquei por 2? Muito bem, mas não implica em multiplicar por 2 a voltagem. Por isso que, passando a régua e fazendo a conta, eu vou tirar a pergunta da questão. Escreva a equação completa da oxidação dos íons ferrosos a férricos pela ação do oxigênio. Olha que maravilha, olha que maravilha. Aquele ferro 2 que está na minha solução azul esverdeada. Aquele ferro 2 em contato com esses 2H do ar atmosférico. 2 quantidades de H com esta meia molécula de oxigênio. Vai me dar o quê? Vai me dar o quê? Sim, porque esses 2 elétrons cancelam naturalmente. Vai me dar o quê? Vai me dar 2Fe de carga mais 3, vai me dar água, e vai me dar o que mais? Mais 2 volts. Meu amigo, está aí a equação na qual os cátions ferroso, pela ação do oxigênio do ar, se oxidam a ferro 3 na solução, passando de azul esverdeado para amarelo. E o oxigênio lindão virou água, numa boa, tudo em paz. A química é ótima, tu não acha? Tem que achar. Temos uma segunda parte. A segunda parte é o seguinte, as soluções do cátion cobalto, em condições semelhantes às do cátion ferro, não sofrem alteração da sua cor rósea original.
Se a solução de cálcio ferroso mudou de cor, a solução de cobalto não muda de cor. Por quê? Porque o oxigênio não tem poder. O oxigênio não tem poder diante do cobalto. O cobalto tem uma capacidade de reduzir que é superior à capacidade de reduzir do oxigênio. Então, se alguém tem que reduzir, será o oxigênio do ar? Não. Se alguém tiver que reduzir, será o cobalto. Então, o oxigênio do ar não é capaz de capturar elétron do cobalto. Quem captura elétron é o cobalto. Por isso que a situação possível, de uma possível reação, seria o oxigênio reduzir e o cobalto oxidar. Ora, a oxidação do cobalto é impraticável, porque seria menos 1,82. E as reações de eletroquímica só são possíveis se o ΔP for maior do que zero. Se a variação de energia, se o ΔP for maior do que zero, o processo é viável. Nesse processo de 1 e de menos 1,8, essa diferença daria menor do que zero. Então, como diz a pergunta, justifique o fato das soluções de cobalto serem estáveis frente ao oxigênio. Resposta: porque o oxigênio tem uma capacidade redutora inferior à capacidade do cobalto, o que torna o cobalto 2, esse é o nosso objetivo, o que torna o cobalto 2 impossível de oxidar. Ele não pode oxidar, seria um valor menos 1,82, que na reação de oxidação dele para redução do oxigênio, daria um valor negativo. Por isso, é isso aí. Tati, ao seu dispor.